Bom dia, meus amores, tudo bem? Olha a tia Thalita mais uma vez aqui essa semana e hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Vamos falar de algo que está presente em todos os lugares. O que é? O ar. Sim, o ar, gente, está presente em todos os lugares. Ele pode estar na água, ele está dentro de nós, no solo, dentro de um copo, de uma garrafa, enfim, aonde nós pensarmos existe ar, tá? É claro que existem lugares, né, que o ar ele é um pouco mais difícil de estar, como por exemplo, dentro de um vulcão, né? Mas aqui na superfície terrestre o ar está em todo lugar, tá bom? Então, para começar a nossa aula, vamos observar essa obra de arte chamada O Vento, do artista Félix Valentin. O que vocês estão vendo nessa obra de arte? Percebam que nessa obra de arte a gente tem a movimentação das folhas, não é? Por que essas folhas estão se movimentando, balançando? Provavelmente, né, ele quis retratar o quê? O vento, não é? E qual a relação do vento e do ar? O que vocês me falam? Vai pensando aí. Então, olha só, primeira questão. Em quais elementos da obra de arte é possível perceber a presença do ar? É possível perceber, gente, pela movimentação, né, pela posição das folhas, tá? Nos dá a impressão de que as folhas estão movimentando. 2. Qual a relação entre o vento e o ar? Eu acabei de perguntar isso para vocês. O que tem a ver o vento e o ar? Quando a gente fala vento, nós estamos querendo dizer que o ar está em movimento. Então, quando o ar começa a se movimentar, a gente chama de vento. É onde a gente consegue, então, sentir o ar, né? Aquele ventinho ali no nosso rosto. Então, o vento é o ar em movimento, tá? E 3. As obras de arte podem nos despertar diferentes sentimentos e nos fazer imaginar histórias. Como você descreveria a imagem dessa obra se estivesse nela? Então, é uma questão pessoal, vocês vão olhar mais um pouquinho essa imagem e escrever aí como vocês se sentiriam se estivessem aí nessa cena, tá bom? E agora, né, nós falamos já do ar, mas o que é o ar, gente? Do que ele é feito, para que ele serve? O ar, ele é uma mistura de gases, tá? Então, o ar, ele está no estado gasoso. A gente não pode ver, nem pegar, mas a gente consegue senti-lo, né? Através do ventinho ali, daquela brisinha sobre o nosso rosto, né? Quando a gente enche uma bexiga, que ela aumenta de tamanho, a gente sabe que ali dentro tem ar, não é verdade? Então, o ar, ele é feito de muitos gases, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, muitos outros, né? Metano, que é um gás um pouco mais tóxico, mas os mais importantes para os seres vivos, né, de forma geral, é o oxigênio e o gás carbônico, tá? E eles estão envolvidos no nosso processo de respiração. Mas, além deles, existem muitos outros. O ozônio, enfim, vários outros gases. Então, vocês já sabem que o ar é feito de uma mistura de gases. E outra coisa, gente, como a tia Thalita já falou para vocês, em todo lugar o ar está presente. Então, ele ocupa todo o espaço. Se você estiver agora na cozinha, no quarto, na sala, enfim, onde você estiver, tem ar à sua volta, tá bom? Então, o ar, por mais que a gente não veja, ele ocupa todo o espaço, todo o ambiente, inclusive até um copo vazio.
Como que nós podemos provar a existência do ar? Tente fazer aí na sua casa. Pegue um punhado de terra seca e coloque essa terra dentro de um copo com água. Observe que vai sair algumas bolinhas. Essas bolinhas são ar. Inclusive, nós falamos nas aulas sobre o solo que nele existe ar, né? A água, o ar. E quem faz o caminho para o ar passar são as minhocas, lembram? E o ar, gente, ele é muito importante, né, para os seres vivos. Ele faz parte da nossa respiração e não só para isso. Vocês sabiam que o ar, com ele, nós podemos produzir energia elétrica? Sim. Existe, né, um tipo de energia chamada energia eólica que utiliza esses aerogeradores que eles giram igual um catavento. E conforme o vento, né, vai se movimentando, vai girando esses aerogeradores, gerando então energia elétrica. É claro que esse tipo de energia, né, esses aerogeradores, eles devem ser construídos em regiões onde eu tenho uma grande quantidade de vento, não é verdade? Então, em lugares que venta pouco, como Guará, por exemplo, isso não daria certo, né, que é uma cidade mais plana. Então, lugares que tem o relevo, né, diferente, que eu tenho mais montanhas, mais quantidade de vento, isso é muito interessante. E é um tipo de energia que não agride tanto o meio ambiente, tá? E uma energia que não acaba, porque sempre vai ter ar, né? Sempre vai ter vento. E para você brincar, né? Lá no material de apoio tem algumas estruturas para você construir os cataventos. E aí você pode construir a sua usina aí de energia eólica, combinado? E faz o teste aí se você conseguir fazer o seu catavento girar. E agora nós vamos fazer essa atividade aqui, provando a existência do ar. Percebam, meus amores, que eu coloquei então funil, coloquei então a massinha de modelar, vedando bem o espaço e coloquei a água. Percebam que pingou um pouquinho de água dentro da garrafa, mas a água não conseguiu passar toda pelo funil. Por que isso acontece, gente? Porque a garrafa está toda cheia de ar. E como eu vedei todo o espaço, né, do funil, eu não tenho por onde esse ar passar. Mas quando a gente fura, né, toda essa massinha de modelar, olha lá o que acontece. Eu libero, né, espaço para o ar passar, para o ar sair da garrafa. E olha lá o que acontece. A água que estava no funil consegue descer. Então, como a tia Thalita já falou para vocês, o ar, ele é feito de uma mistura de gases, tá? Além dos gases, gente, o ar também tem água em forma de vapor, né, que nós chamamos de vapor d'água. Temos poeira, fuligem, que é aquelas coisinhas pretas que solta das queimadas e outras tantas coisas mais, tá? Então, o ar, ele tem vários componentes, mas os componentes naturais do ar são os gases e o vapor d'água, tá? E quais os principais gases? Já que a tia Thalita falou que o ar, ele é formado de vários gases. Para nós seres vivos, vamos citar 3 gases mais importantes, que são gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico. O gás nitrogênio, como vocês podem perceber aqui, ele é o gás em maior quantidade no ar. E qual a importância dele? Ele é utilizado, gente, pelas plantas, principalmente pelas plantas, né? Como nutriente. O nitrogênio ajuda as plantas a crescerem.
Só que tem um detalhe: nem nós, seres humanos, nem os animais e nem as plantas conseguem pegar esse nitrogênio do ar. As plantas precisam de uma ajudinha de algumas bactérias, mas isso vocês vão aprender numa outra oportunidade, tá bom? Então, as plantas utilizam o nitrogênio para formar aí algumas proteínas, né, que vão ajudar no seu crescimento. E nós, quando comemos essas plantas, por exemplo, uma verdura ou uma fruta, a gente absorve também esse nitrogênio por meio da alimentação. Muito interessante, né? Outro gás que vem aí, né, depois do nitrogênio, é o oxigênio. O oxigênio, gente, ele é usado para a respiração dos seres vivos. Sem ele, o nosso corpo não funciona de jeito nenhum. E depois, em menor quantidade ainda, nós temos o gás carbônico e vários outros gases, tá? O gás carbônico, ele é muito importante porque ele é usado, né, nas plantas e algas para elas fazerem fotossíntese. Vocês lembram o que é fotossíntese? Fotossíntese é quando as algas e as plantas utilizam a luz do sol, o gás carbônico e a água para produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Lembram? Então, além disso, o gás carbônico ele é utilizado também para manter o nosso planeta aquecido. É ele quem absorve boa parte do calor do sol e mantém o nosso planeta aquecido. E isso é importante para a sobrevivência de todas as espécies. Só que tem um probleminha. As ações dos seres humanos muitas vezes têm provocado a poluição do ar. E ar poluído, gente, não é legal, porque o ar poluído, além de prejudicar o planeta, né, de forma geral, ele aumenta a temperatura do planeta, ele também pode provocar doenças. Imagine, quando a gente respira tudo que está no ar, os gases, o vapor d'água, a poeira, a fuligem, toda essa fumaça. Então, isso não é legal para a nossa saúde. Mas, muitas vezes, né, nós provocamos essa poluição através de queimadas, através dos escapamentos dos veículos que liberam gases, por mais que a gente não vê, né, porque esses gases são transparentes. Os combustíveis, né, quando são queimados lá dentro do carro, do caminhão, do ônibus, da moto, eles liberam no ar alguns gases tóxicos. As fábricas também, toda aquela fumaça que sai das fábricas, são poluentes que estão indo para o ar. Então, pensando nisso, o que nós podemos fazer para diminuir a liberação desses poluentes no ar aqui em Guará? Com a ajuda aí de seus pais, do seu irmão mais velho, responda lá no fórum. O que nós podemos fazer para diminuir a poluição aqui em Guará? E para encerrar a nossa aula de hoje, quero falar para vocês que toda essa camada de ar que fica em volta do planeta Terra é chamada de atmosfera. A atmosfera, gente, é todo esse ar, essa camada de ar que envolve o nosso planeta. Olha só, todo o ar que fica em volta do nosso planeta. É a atmosfera, tá? Qual a importância dessa atmosfera? A atmosfera, gente, então essa composição do ar formada de muitos gases, né? Inclusive vapor d'água. E a atmosfera ela tem algumas funções muito importantes, né, para o nosso planeta. Porque sem a atmosfera, né, e a água, o nosso planeta provavelmente não haveria tanta vida assim. Então, qual é a importância da atmosfera, né, que é a camada de ar que envolve a Terra?
Nela, gente, acontece muitos fenômenos, como o clima, ou o clima mais frio, ou mais seco, ou mais quente, dependendo aí da quantidade de chuvas, né? E da formação das nuvens, da chuva. Tudo isso acontece na atmosfera, com a presença aí do ar, tá? É a atmosfera também que absorve o calor a luz, né, e o calor do sol para manter a terra aquecida. E isso ajuda a manter a água no estado líquido, porque todos nós precisamos do quê? De água líquida. E quem que ajuda, né, a atmosfera a manter o calor da terra? O gás carbônico. Lembra que a tia Thalita falou agora há pouco para vocês? E uma coisa muito importante também é que na atmosfera tem um gás chamado gás ozônio. É ele quem filtra alguns raios do sol, os raios ultravioleta. Esses raios, gente, são perigosos, tá? Porque eles podem queimar a nossa pele, prejudicar a nossa visão e prejudicar muitos seres vivos. Então, para isso não acontecer, na atmosfera, além dos gases que vocês já viram, nitrogênio, gás carbônico e oxigênio, existe também um gás chamado ozônio. É ele que vai filtrar esses raios ultravioleta, nos protegendo. Muito legal, né? Na atmosfera, então, também está presente o gás oxigênio, que é o gás que é utilizado pela maioria dos seres vivos, né? Para fazer a respiração, e com ele nós temos a energia do nosso corpo nos mantendo vivos. Sem oxigênio a gente não vive de jeito nenhum. E nós temos também o gás carbônico, como a tia Thalita já disse para vocês, que ele é muito importante para manter o aquecimento da atmosfera, né, do planeta Terra, e pelas algas e pelas plantas para a realização da fotossíntese. Certo, meus amores? Na atmosfera, gente, esse ar, ele não como que eu falo? Ele não é distribuído de forma igual, tá? Quanto mais perto da onde a gente pisa, que a gente chama de superfície terrestre, mais ar tem, tá? E quanto mais a gente sobe numa montanha, menos ar tem. Olha só, vocês sabiam disso? É por isso, gente, que aquelas pessoas que escalam montanhas, né? Eles levam cilindros de oxigênio. Por quê? Quanto mais alto você subir, menos quantidade de gases essa atmosfera tem. Olha que interessante. Então, é muito melhor a gente ficar quietinho aqui na superfície terrestre, né? Quando, gente, a gente sobe em montanhas muito altas, a gente chama esse ar lá de ar rarefeito. É o ar com pouca quantidade de gases. E é por isso que quem escala montanhas leva o cilindro de oxigênio. Porque se ele não levar, ele vai sentir falta de ar e vai acabar passando mal, tá? Então, é importante levar esses cilindros, né? Para se manter aí saudável, de maneira correta, né? Evitar alguns acidentes, certo? Então, quanto mais alto você subir, maior é o ar rarefeito. O que é isso? É o ar com pouca quantidade de gases. E quando nós estamos aqui na superfície, a nível do mar, eu tenho uma maior quantidade de gases. E aí a gente respira muito melhor. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.